Agora vamos a estudar dois conceitos relacionados com uma transformação linear. Um deles é o conceito de núcleo e outro é o conceito de imagem. Então, dada uma transformação linear entre os espaços vetoriais V e W, o núcleo da transformação linear são todos os vetores do V que são levados para o vetor zero. Graficamente, a situação se veria mais ou menos da seguinte forma. Esse é o domínio da transformação, o espaço vetorial V. E aqui temos o espaço vetorial W. Então, aqui temos a transformação T. Então, o núcleo da transformação é um subconjunto, esse é o núcleo, que está formado por todos os vetores V, está formado por todos os vetores V que são levados para o vetor zero, para o vetor Z. Todos eles são levados para o Z. Enquanto que a imagem da transformação linear T são todos aqueles vetores no W, todos os que estão no W, de modo que se eu pego qualquer deles, existe um elemento aqui, digamos V, de modo que V elevado em esse W, ou seja, a imagem de T são todos os vetores que têm uma pré-imagem, de modo que el W é justamente a imagem de V a través de T. O vetor Z, 0, por supuesto que está na imagem, porque a imagem do zero que está em V é justamente o zero que está aqui no W. Eu quero mostrar um exemplo para ilustrar esses dois conceitos. Por exemplo, consideremos essa transformação linear de R3 no R2, definida dessa forma. A cada terna ordenada, a cada trio de R3, faz corresponder esse par ordenado. Ele é uma transformação linear. Então, o núcleo da transformação linear são todos os vetores que estão no R3, que são levados para o vetor 0 de R2, que no caso é o vetor Z00, 0. Só que T de xy está definido como x mais 2y menos z, vírgula x mais y mais z, ou seja, os vetores que são levados para o zero são todos os pares, de modo que x mais 2y menos z é 0 e x mais y mais z é igual a 0. Isso dá esse sistema de equações. Resolvendo esse sistema de equações, temos essa solução. Em conclusão, o núcleo de T está formado por todas as ternas x, y, z, que são iguais a menos 3t, né? Está formada por todos os trios x, y, z, onde a primeira componente é menos 3t, a segunda é 2t e t, com t qualquer número real. Ou seja, são todos os vetores x, y, z que são desse tipo, t vezes menos 3, 2, 1, com t pertencendo aos números reais, que são todas as soluções dessa equação que está aqui, que é a mesma que essa. Então, o núcleo dessa transformação linear é uma reta gerada pelo vetor menos 3, 2, 1. Observem que o núcleo é um subespaço vetorial do domínio, nesse exemplo em particular. Qual seria a imagem?
a imagem de T são todos os vectores agora que estão no conjunto de chegada, são todos os vectores que estão no conjunto de chegada, que nesse caso é o espaço R2, de modo que para todo elemento que está na imagem existe uma pré-imagem. Então, para todo elemento que está em R2, tem que existir um elemento de R3, tal que ele seja levado através de T no AB, ou seja, T de XY seja igual a AB. Ou seja, graficamente seria o seguinte. Então, um par está na imagem. Isso aqui é R2. Isso aqui é R3. Aqui está a transformação T. Então, um par está na imagem. Se existe um elemento x, y, z aqui, de modo que a imagem desse x, y, z seja justamente AB. Isso é o que está dizendo aqui. Se podemos achar esse x, y, z de modo que a imagem dele seja AB, então AB está na imagem de T. Então vamos ver quem seriam esses ABs que têm uma pré-imagem. Para isso temos que resolver esse sistema de equações. Lembrem que T de x, y, z está definido como x mais 2y menos x mais 2y menos z, vírgula x mais y mais z. Então, x mais 2y menos z é igual à primeira coordenada e x mais y mais z é igual à segunda coordenada. Resolvendo esse sistema de equações por Gauss-Jordan, temos essas soluções. Ou seja, para cada AB de R2, existe não somente um x, y, z, existem infinitos, t qualquer número real. Então, existem infinitos x, y, z que todos são levados para AB através da transformação T. Então, todos os pares ordenados de R2 estão na imagem. Não tem ninguém fora. Todos têm um elemento de R3 que corresponde com ele através da transformação. Então, a imagem é todo R2. Outro exemplo muito interessante de uma transformação da qual vamos encontrar a núcleo e imagem é a segunda derivada. O domínio dessa transformação vamos a definir como o conjunto de todas as funções de classe sem infinito, ou seja, conjunto de todas as funções infinitamente diferenciáveis no intervalo 0 a π, de forma que no 0 e no π é 0. E todas as derivadas pares, como a segunda, a quarta, a sexta, etc., derivadas, nos extremos, no 0 e no π, são zeros, se anulam. Essas funções se veem mais ou menos da seguinte forma. Então, temos esse sistema de coordenadas, aqui está o 0 e aqui está o π. Então, são todas as funções de classe sem infinito, significa que ele não tem bicos. Pode ser assim. E ele começa no 0, na origem, e ele termina no ponto π, só que a uma altura 0. E a função é infinitamente diferenciável nesse intervalo, o qual significa que, em particular, ela vai ser contínua. Um exemplo de uma função que está nesse conjunto, por exemplo, é a função seno. A função seno de x, ele está no B, porque seno de 0 é igual ao seno de π, que é 0.
e todas as derivadas delas são ou bem seno ou bem menos cosseno, que se anulam no zero no π também. Então, a função seno está dentro do V. Isso significa que V não é vazio. A função constante zero também está aqui, no V. E a transformação t elevada, ela pega uma função com essas características e ela aplica a segunda derivada na função. Essa função, que é a segunda derivada, vai continuar sendo uma função com essas mesmas características. A segunda derivada se anula nos extremos pela definição mesma. Na verdade, todas as derivadas pares se anulam nos extremos, então, em particular, a segunda derivada também. Portanto, essa segunda derivada vai continuar estando no espaço vetorial V. Então, essa transformação é uma transformação linear de V no V. É uma transformação linear porque a segunda derivada satisfaz as condições para ser transformação linear. Então, qual é o núcleo e qual é a imagem dessa função? Lembrem que o núcleo da transformação são todos os vetores do domínio que são levados para o vetor zero. E no nosso caso é a função zero. Só que essa equação que está aí, a equação t de u igual a zero, eu vou fazer aqui, t de u igual a zero, isso equivale a resolver a equação u segunda igual a zero. Ou seja, u2' de x igual a zero. E a solução dessa equação diferencial é u de x igual a a mais bt. Com a e b números reais arbitrários. Aqui não é t, é x. Só que essa função tem que se anular nos extremos, ou seja, u de zero tem que ser igual a u de π, que tem que ser igual a zero. Só que u de zero é a, então isso tem que ser zero. E u de π, como a é zero, seria b vezes π, também tem que ser zero. Isso implica que b é zero. Ou seja, a u de x na verdade é a função zero somente. É a única solução dessa equação aqui, com a condição de que a função se anule no zero e no π. Então, o núcleo de t tem apenas uma função, a função zero, que é diferente ao caso anterior, né? No caso anterior, o núcleo da transformação não continha somente o zero, continha muitos vetores. De fato, o núcleo da transformação era toda uma reta. Então, aqui somente contém o vetor zero. Enquanto à imagem, eu afirmo que a imagem é todo o conjunto V. E a forma de ver isso é a seguinte. Então, temos, nesse exemplo em particular, o domínio da transformação e o contradomínio são o mesmo espaço vetorial V, e a transformação T é essa. Então, para ver que a imagem é todo o conjunto de chegada, o contradomínio, eu tenho que pegar um vetor, por exemplo, W aqui, uma função, por exemplo, W de x, aqui, porque V é um conjunto de funções, como já vimos aqui, que se anula nos extremos 0 e π. E eu tenho que ver se eu posso encontrar para essa função o V de x, de modo que t desse V de x seja justamente o W de x. Ou seja, t de V de x, que é a segunda derivada de V de x, seja justamente W de x.
Só que esse v de x não é qualquer função. Esse v de x tem que estar no v, o qual significa que ela tem que se anular no zero no π, e todas as derivadas dela também, pares, todas as derivadas pares. Eu já tenho calculado essa função. Essa função v de x, então dado w de x que está no v, o v de x é essa função que está aqui, 1 sobre π, vezes π menos x, vezes a integral desde 0 até x de s, w ds, diferencial de s, mais x, a integral desde x até π, de π menos s, veces w ds, veces dds. Esse seria o v. Eu afirmo que esse é o v de x. Esse v de x está justamente no v. Para ver que está no v, vamos começar vendo que w de v de 0 e v de π são zeros. V de 0 é igual a... Aqui seria a integral desde 0 até 0. Então vai dar 0 essa parte que está aqui. E aqui vai dar a integral desde 0 até x é 0. Então desde 0 até π. Só que como x é 0, 0 vezes qualquer que seja o valor aqui vai dar 0. Então em conclusão todo isso vai ser 0. Agora v de π. V de π vai ser igual, aqui vai dar π menos π dá 0. Então o que seja que seja essa integral aqui, o produto vai dar 0. Aqui seria π vezes a integral desde π até π, que é 0. Então isso também vai ser 0. Em conclusão, v de 0 é 0 e v de π também é 0. Agora eu vou calcular a segunda derivada da função, né? Só que para calcular a segunda derivada tenho que passar pela primeira derivada. Então isso vai dar 1 sobre π, vezes a derivada dessa expressão é menos 1, vezes a integral desde 0 até x de s, w de s, diferencial de s, mais, observem que é um produto de duas funções, isso vezes isso. Então eu já derivei primeiro, vezes o segundo sem derivar, mais o primeiro sem derivar, vezes a derivada dessa integral aqui. Pelo teorema do valor, pelo teorema fundamental do cálculo, dado que w é contínua, né? De fato w está no v, é infinitamente diferenciável. Portanto, é contínua. E aí eu posso aplicar o teorema fundamental do cálculo. E ele disse que a derivada dessa expressão é x vezes w de x. Mas aqui tenho de novo um produto, então seria x vezes a integral, a derivada de x, que é 1, vezes a integral desde x até π, de π menos s, w de s, diferencial de s, mais x vezes a derivada dessa integral. Só que a derivada dessa integral vai ser menos. Por isso é que eu coloquei menos aqui, menos essa função avaliada no x, ou seja, π menos x vezes w de x. Pronto. Essa expressão que está aqui vai embora com isso.
Então, simplesmente fica as integrais. Eu, então, encontrei a primeira derivada. A segunda derivada de v vai ser igual a 1 sobre π vezes a derivada dessa expressão vai ser menos, de novo pelo teorema fundamental do cálculo, x vezes w de x, mais a derivada dessa expressão, como x está embaixo, vai ser negativo aqui. A derivada disso pelo teorema fundamental do cálculo vai ser π menos x vezes w de x. Fazendo o produto de w por x com menos é mais, e isso corta com isso. E em última instância vamos a ter menos π vezes w de x. Com esse 1 sobre π vai dar menos w de x. Vai dar menos w de x. Só que eu queria mais w de x, então eu vou colocar aqui menos em todos. Vou colocar menos aí. Aqui vai ser menos, aqui vai ser menos, e aqui vai dar mais. Então, esse v segunda, v duas linhas de x é justamente t de v de x. E isso deu justamente w de x. Ou seja, o que aconteceu foi que esse v de x satisfaz a condição de que t de v de x é justamente o w de x. Ou seja, eu peguei um w de x, eu encontrei um v de x que está no v, né? Realmente esse está no v, de modo que a imagem de v de x através do t é justamente w de x. Isso está dizendo aqui, a imagem de v de x através de t é justamente w de x. E v de x está no v porque v de 0 é 0 e v de π é 0. A segunda derivada que é isso, né? A segunda derivada no 0 é w de 0, mas w já está em v, então w de 0 é 0, porque w já está em v. O mesmo v segunda de π vai ser w de π, como w está no v, também é 0. E assim sucessivamente. Se eu derivo duas vezes mais essa função, aí vai ser a derivada 2 de w de x, que também se anula nos extremos porque w está no v, e assim sucessivamente. Então, realmente, esse v pertence a v, e t de v de x é justamente w de x. Então, em conclusão, qualquer w de x que está no v tem uma pré-imagem. Isso significa que a imagem da transformação T é todo o espaço. Todos eles têm uma pré-imagem. Então, é todo o espaço. Esse último exemplo é um exemplo definido em um espaço de dimensão infinita. E o exemplo anterior é um exemplo de dimensão finita. Esse exemplo em particular é muito interessante. Ele está muito ligado a problemas de autovalores, como vamos ver no capítulo seguinte. Tá bom, então, antes de continuar, observem que tanto o núcleo e a imagem nesse exemplo aqui, os dois são espaços vetoriais. E no exemplo anterior também aconteceu, a imagem era todo R2, que é um espaço vetorial, e o núcleo deu uma reta, que também é um espaço vetorial. Isso não é uma coincidência, sempre acontece. E isso é o que diz esse teorema. O núcleo de T e a imagem de T são subespaços de V e W, respectivamente. Então, a prova é muito simples. Para provar que o núcleo de T é um subespaço vetorial, temos que provar essas três condições. A primeira se satisfaz trivialmente, porque o núcleo de T contém pelo menos o zero, porque T de zero é elevado no zero.
Então Z está no núcleo de T. Se pegamos dois vetores, U e V, que estão no núcleo, então a soma também está no núcleo, por uma razão bem simples. Como U e V estão no núcleo, isso significa que tanto T de U como T de V são zeros. Então, de aí temos o seguinte. Se calculamos T de U mais V, isso seria T de U mais T de V. E T de U é zero, como a gente viu. E T de V também é zero. E 0 mais 0 é 0. Pronto. Então, isso está dizendo que U mais V está também no núcleo de T. Na condição 3, da mesma forma, o fato de que U esteja no núcleo de T significa que T de U é zero. E então, alfa de U também está no núcleo porque T de alfa vezes Z, como alfa é um escalar, então isso é alfa vezes T de Z. Aqui é T de U. Aqui é U. E T de U é zero. Então isso é alfa vezes zero, que é zero. Então alfa vezes U também está no núcleo de T. Então, em conclusão, por essas três condições, temos que o núcleo de T é um subespaço de V. O núcleo de T está dentro de V. E a imagem de T está dentro de W. Então, da mesma forma, a imagem também é um subespaço vetorial. Não é vazio porque Z está no núcleo de T. O Z elevado no Z. Ou seja, T de Z é o mesmo que Z. Então, por isso é que o Z está contido no núcleo de T. Então, a primeira condição é satisfeita. A segunda condição diz que se U e V estão na imagem, então aqui está errado. Não está certo. Aqui está errado. Isso aqui é imagem. Isso aqui é imagem de T. Aqui, se pegamos dois vetores na imagem de T, isso significa que T de algum vetor, por exemplo, A, é U, e T do vetor B é o vetor V. Isso significa que U e V estão na imagem. Então, eu afirmo que T de U mais V T de A mais B é U mais V. E isso é quase evidente. Isso é T de A mais T de B. E isso é U mais V. Ou seja, U mais V tem uma pré-imagem que é A mais B. Então isso significa que ele também está na imagem de T. A mesma situação para a condição 3. Se T de A é U, por exemplo, e se multiplicamos esse A por um alfa, então isso é T de alfa vezes T de A, e T de A é U. Então isso também está na imagem, porque encontrei um vetor que no caso é alfa vezes A, cuja imagem é justamente o alfa U. Isso significa que está na imagem. Então, em conclusão, a imagem de T também é um subespaço vetorial do W nesse caso. Ok, então o núcleo e a imagem são novos objetos
que são muito importantes, que são subespaços, que têm estrutura. Cada um deles é um espaço vetorial também. Ok, agora vamos a provar dois teoremas relacionados com transformações lineares e com relacionados com um núcleo e imagem de uma transformação linear. Esse teorema que está aqui, que é o primeiro desses dois que eu falei, ele diz que sempre é possível construir transformações lineares com certas características. O teorema é bem simples e muito geral. Ele diz que para construir uma transformação linear, precisamos apenas uma base do domínio da transformação, o candidato que vai ser o domínio, precisamos uma base dele e uma assignação de vectores para um conjunto qualquer no contradomínio W. Esse aqui é W, não é V. Esse aqui é Wn. Então, precisamos apenas uma base do domínio V1, V2, etc., até Vn. E precisamos um conjunto de vectores arbitrários no conjunto de chegada. W1 não precisa ser uma base, só precisa ter a mesma quantidade de elementos que os elementos da base. Aqui está V e aqui está W. E o teorema diz que existe sempre uma transformação linear que associa a cada vector da base um vector do outro lado. Isso. Esses vectores W não necessitam formar uma base, podem ser um conjunto de vectores qualquer. Então, o teorema diz que sempre existe uma transformação linear, e além disso é única, de modo que faz corresponder a cada elemento da base o respectivo elemento da segunda lista do conjunto de chegada. Então, como é a prova desse teorema? Como a assignação da transformação para os elementos da base já está determinado. T de V1 tem que ser W1, T de V2 tem que ser W2 e T de Vn tem que ser Wn. Então aí não tem outra escolha. A escolha poderia estar determinada na eleição de quem vai ser a imagem de um V qualquer. Só que qualquer vector V do domínio ele pode ser escrito como uma combinação linear dos elementos da base, porque esses V's formam uma base do domínio. Então, qualquer vector que eu pegue do domínio de V, ele é escrito de forma única como uma combinação linear desses vectores. Se eu aplico T a esse V, teria T de V igual a T de alfa 1, como é uma transformação linear, alfa 1 T de V1 mais alfa 2 T de V2 mais, etc., alfa n T de Vn. Só que T de V1 já sabemos que é W, por isso aparece esse termo aqui, alfa 1 W1. T de V2 é W2, então seria alfa 2 vezes W2 até alfa n Wn. Essa seria a assignação que faz T sobre V, é dizer, T de V é essa expressão que está aqui. Pode ser provado facilmente que T é uma transformação linear. Então, por exemplo, se pegamos dois vectores V e U, o vector U poderia ser esse que está aqui, beta 1, V1, mais beta 2, B2, mais beta N,
Vn. Então, U mais V seria igual a V está aqui e U está aqui. Então, quando somamos, temos alfa 1 mais beta 1 vezes V1 mais alfa 2 mais beta 2 vezes V2 mais assim sucessivamente até alfa n mais beta n vezes Vn. Então, se eu aplico T, a transformação T na soma U mais V, pela definição, a aplicação da transformação linear sobre um vetor qualquer V é aquela combinação linear dos W's, de modo que os coeficientes são justamente os coeficientes de V na base dos V's. E os coeficientes, nesse caso, são esses que estão aqui. Então, a asignação vai dar alfa 1 mais beta 1 vezes W1 mais alfa 2 mais beta 2 vezes W2 e assim sucessivamente até o último, alfa n mais beta n Wn. Então agora é só fazer uma conta simples. Isso é o mesmo que alfa 1 vezes W1 mais beta 1 vezes W1 mais alfa 2 vezes W2 mais beta 2 W2 mais etc. mais alfa n beta n mais beta n Wn. Se juntamos todos os elementos que contêm os alfas, então esses termos são os que contêm os alfas. Justamente eles constituem a imagem de U. E aqueles que contêm o beta é a imagem de V. E pronto, T de U mais V é T de U mais T de V. E a primeira condição é satisfeita. De forma parecida, a segunda condição também pode ser feita de forma muito semelhante. E a transformação também é única. É única porque se existisse outra transformação, digamos S, que vai do espaço V em W, de modo que S de P1 é igual a W1, S de V2 é igual a W2, e assim sucessivamente até S de Vn é igual a Wn. Então, S de V, de qualquer V, estou considerando V como sendo esse mesmo vetor que está aqui, combinação lineal desses. Então, seria S de alfa 1 vezes V1 mais alfa 2 vezes V2 mais, etc., alfa n vezes Vn. Como S é uma transformação linear, então isso é alfa 1 vezes S de V1 mais alfa 2 vezes S de V2 mais, etc., mais alfa n vezes S de Vn. Só que S de V1 é W1. O mesmo para o seguinte. E essa expressão que está aí é justamente T de V, por definição. Então, S de V é igual a T de V, qualquer seja o V que esteja no V. Então, os dois têm que ser iguais, né? Ou seja, não existem duas transformações lineares diferentes
que tenha essa propriedade que está aqui. Em conclusão, esse teorema está dizendo que se eu tenho uma base no domínio e um conjunto de vetores com a mesma quantidade de vetores que a base no conjunto de chegada, então eu sempre posso construir uma transformação que seja única, que leve os vetores da base nos vetores do segundo conjunto. Eu quero mostrar agora um exemplo onde podemos aplicar esse teorema. Por exemplo, eu quero construir uma transformação linear cujo núcleo seja exatamente a reta gerada por esse vetor. E a imagem contenha esse plano que está aqui. Na verdade, eu quero uma transformação cujo núcleo seja essa reta gerada por esse vetor e a imagem seja exatamente esse plano. Lembrem que o núcleo e a imagem são subespaços vetoriais. Então, se eu pego qualquer outro conjunto que não seja um espaço vetorial, não necessariamente posso determinar, não necessariamente eu sei que a transformação existe. Mas nesses casos, sim. Os dois são espaços vetoriais. Ok, o que eu vou fazer é construir uma base de R3. Lembrem que o teorema diz que eu preciso uma base do domínio da transformação que eu vou construir e um conjunto de vetores de chegada com a mesma quantidade de elementos que a base. Então, eu vou construir primeiro a base do domínio. E a base eu vou construir da forma seguinte. Como a transformação linear que eu quero construir tem que ter núcleo a reta gerada por esse vetor. Então, eu vou pegar como primeiro elemento de minha base justamente esse vetor. E os outros dois eu posso pegar qualquer outro par de vetores. Eu vou pegar esses dois por duas razões. Em primeiro lugar, são muito simples. E em segundo lugar, esses dois junto com esse formam uma base. É só calcular o determinante da matriz cujas filas são esses três vetores. Vai dar diferente de zero. Acho que dá... dá 1. Acho que dá 1. Dá 1 ou menos 1 dos dois valores. Ok, então já tenho uma base do domínio. Para construir o conjunto de vetores no contradomínio, porque preciso novamente outros três vetores, eu vou calcular uma base desse espaço vetorial que é o plano. E uma base desse espaço vetorial está constituído por esses dois vetores. Se você substituir as coordenadas x, y, z aqui, dá justamente zero. Esses dois vetores estão aqui, geram o espaço, o plano, esses dois vetores. Só que preciso 3. O terceiro vetor vai ser o vetor 0, 0, 0. E a assignação que eu vou fazer é a seguinte. A transformação vai assignar esse primeiro vetor ao 0, 0, 0. Essa assignação é muito importante porque aqui estou dizendo que eu estou assignando o vetor nulo ao vetor que gera a reta que eu quero que seja o núcleo da transformação linear. Isso aqui está dizendo, de aqui eu posso concluir em particular que todo múltiplo desse vetor vai dar zero, porque T é uma transformação linear. Então, T de toda a reta gerada por esse vetor vai dar zero. Então, toda a reta vai ser um núcleo dessa transformação linear. Agora, aos outros dois vetores que estão sobrando, 0, 1, 0 e 0, 0, 1, eu faço a assignação dos dois vetores que estão no plano. Pronto, essa assignação, pelo teorema, me define uma única transformação linear. Para saber qual é a regra exata daquela transformação linear, eu preciso saber qual é o valor da transformação em um ponto x, y, z qualquer.
Só que um ponto x, y, z qualquer do espaço R3, ele pode ser escrito como combinação linear dos elementos da base. 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, dessa forma. Eu vou reescrever isso aqui para que fique mais claro. X, y, z é igual a x vezes 1, 1, 0, mais y menos x vezes 0, 1, 0, mais z vezes 0, 0, 0, 1. Então, essa combinação linear que está aqui me dá justamente o vetor x, y, z. É só fazer a conta. E além disso, é a única forma de escrever, é única essa combinação linear, porque temos uma base. Então, se eu aplico t a esse vetor, vai ser o mesmo que aplicar t a esse vetor que está aqui. Como t é uma transformação linear e x, y e z são números, eu posso aplicar a cada componente. Então, temos x vezes t de 1, 0, mais y menos x, que é uma escalar, t de 0, 1, 0, e z vezes t de 0, 0, 1. T de 1, 1, 0, eu já sei que é 0, 0, 0, então essa parte já é conhecida. T de 0, 1, 0 também é conhecido, e t de 0, 0, 1 também, menos 2, 0, 1. Fazendo as contas com esses três vetores, temos essa expressão que está aqui, que é justamente o valor de t no ponto x, y, z. Essa transformação linear de R3 no R3 tem o núcleo que eu queria. O núcleo é justamente a reta gerada por esse vetor. E a imagem é justamente esse plano. Pronto. Essa transformação linear não é única, obviamente. Eu escolhi uma em particular. Aqui tinha muitas formas de escolher essa base que está aqui, por exemplo. Não é a única. Né? Então, essa transformação não é única. Ok. O próximo teorema, ele relaciona as dimensões do domínio e as dimensões tanto do núcleo e da imagem de uma transformação linear. Então, ele diz que se T é uma transformação linear do espaço V de dimensão finita no espaço W, então a dimensão do domínio é a soma das dimensões do núcleo de T mais a dimensão da imagem de T. Esse teorema às vezes é chamado de teorema do núcleo e a imagem de uma transformação linear. Então, a ideia da prova é bem simples. Então, eu vou dar a linha geral da prova, a ideia da prova, e logo fazemos as contas. Então, aqui está o espaço V, aqui está o espaço W, V de dimensão finita, e aqui eu tenho um núcleo. Aí está o núcleo de T. Isso aí é um núcleo. A transformação é essa que está aqui. Então, o que eu faço é, bom, como V é de dimensão finita, um núcleo que é um subespaço de V também é de dimensão finita. Então, eu escolho uma base do núcleo, vamos chamar de V1, V2, etc., até Vn. Essa é uma base do núcleo. Então, eu posso continuar incrementando mais vetores nessa base para conseguir uma base completa de todo o espaço. Então, juntos, os vetores V mais os vetores W formam uma base de V. Então, observem que a dimensão, por exemplo, do núcleo é N, porque uma base tem N vetores, e a dimensão do espaço vetorial inteiro V é a soma de N com K.
a soma desses dois valores, porque todos eles juntos formam uma base de V. Então, o que eu afirmo é que, bom, aqui está a imagem de T. O que eu afirmo é que as imagens desses vetores somente, T de W1, T de W1, T de W2, e assim sucessivamente até T de WK, todos eles eu afirmo que formam uma base de imagem. As imagens desses não, porque lembrem que os elementos do núcleo são levados para o zero, para um único elemento que é o zero. Aqui está o zero. E todos eles são levados para o zero. Então as imagens não vão formar parte da base da imagem. Porque qualquer conjunto que contenha o zero, ele não pode ser uma base. De fato, não é linearmente independente. Ok, então essa é a estratégia. Né? Pegamos uma base do núcleo, incrementamos os vetores até ter uma base de todo o espaço e provamos que as imagens desses vetores que estão fora do núcleo formam uma base da imagem. Provando isso, se conseguimos provar que essa é uma base da imagem, então observem que a dimensão de V é igual a n mais k. Mais n é a dimensão do núcleo. E k é a dimensão da imagem, porque esses k vetores que estão aqui formam uma base da imagem de T. Pronto. Essa é basicamente a prova desse teorema. Como vê, não é muito complicado. Então, temos que provar esse fato que está aqui. Então, como eu disse, vamos a pegar um conjunto de elementos que é base do núcleo, né? Vamos incrementar os vetores W até WK, aqui é WK, até formar uma base de todo o espaço V. Então, aqui eu estou afirmando o que eu disse. Vamos a provar que T dos Ws formam uma base da imagem de T. Então, para conferir isso, temos que provar duas coisas. Que esses vetores geram todo o espaço, toda a imagem, e que eles formam um conjunto linearmente independente. Então, vamos ver se realmente geram a imagem de T. Para ver se geram a imagem de T, eu deveria pegar um elemento da imagem e ver se esse elemento pode ser escrito como combinação linear desses k vetores. Então vamos pegar um elemento da imagem de T. Por definição, um elemento está na imagem quando ele é imagem de algum elemento do domínio. Então deve existir um elemento no domínio tal que a imagem desse elemento é justamente o W. Esse V está no domínio e já conhecemos o domínio V. Ele tem como base os V's junto com os W's. Então, como V já tem uma base, então para esse V que está em V eu posso encontrar escalares de modo que V pode ser escrito como combinação linear tanto dos V's como dos W's, porque todos eles juntos formam uma base do V. Agora eu vou aplicar T a ambos os lados. T de V igual a T de toda essa expressão. Como tem uma transformação linear, ele começa a se distribuir a cada termo e obtemos isso. Agora, lembrem que todos os V's estão no núcleo, então todos estes são zeros. Esse é zero, esse também é zero, todos são zeros. E sobra apenas esses termos que estão aqui, que é isso. Então, o que acontece é que eu escrevi W, que está na imagem de T,
como combinação linear dos elementos T de Ws, T de W1, T de W2, etc. Isso está dizendo que os T's de Ws geram a imagem de T, o espaço imagem de T. Então, a primeira parte está provada. Para provar que são um conjunto LI, então temos que resolver essa equação que está aqui. Então, de novo, como tem uma transformação linear, ele sai da combinação linear. Então, resulta que essa T dessa expressão é justamente o Z. Isso significa que essa parte de aqui está no núcleo de T. Isso está no núcleo de T. Porque T de L é Z. Por definição, isso significa que está no núcleo de T. Um elemento está no núcleo de T quando T de aquele elemento é zero. Então, esse elemento está no núcleo de T, que é o que diz aqui. Mas o núcleo de T tem como base os V's, V1, V2 até Vn, uma base do núcleo de T. Então, esse elemento que está no núcleo pode ser escrito como combinação linear dos V's. Alfa 1 vezes V1 mais alfa 2 V2 mais alfa n Vn. Passando todos esses elementos para o lado esquerdo, temos essa equação aqui. Fica zero somente do lado direito. Mas todos juntos, V1, V2 até Vn mais W1, W2 até Wk, todos eles formam uma base do espaço vetorial V inteiro. Isso significa em particular que todos juntos, os V's mais os W's, formam um conjunto linearmente independente. O qual significa que essa equação tem só uma solução. Todos os alfas têm que ser zeros e os betas têm que ser zeros, que é o que está escrito aqui. Então, acabamos de resolver essa equação e a solução só tem a solução beta 1, beta 2 até beta k, zero. Todos zeros, não tem mais outra solução. Então, isso significa que esse conjunto com o qual eu parti, esse conjunto realmente é uma base da imagem de T. Pronto. Então, eu provei que esse conjunto é uma base da imagem de T, então isso fica provado, e isso está escrito aqui. A dimensão de V é os n vectores da base do núcleo mais os k vectores W. Só que n é a dimensão do núcleo e k é a dimensão da imagem, que é o que queríamos provar.